Olá, bem-vindos ao podcast da E3 Licitações. Hoje o nosso papo é sobre um tema bem específico e crucial, os recursos administrativos nas licitações aqui no Brasil. Olá, um tema fundamental mesmo. A gente deu uma olhada em bastante material, né? Artigos especializados como os do Observatório da Nova Lei de Licitações, as leis mesmo, a 8.666, a do Pregão 10.520 e, claro, a nova lei, a 14.133. E a jurisprudência também, que sempre traz luz para a prática. Exato. A ideia aqui é tentar desvendar os pontos mais importantes dessa fase. Como é que a gente garante o direito de defesa dos licitantes, mas sem travar demais o processo, né? Mantendo a eficiência. Perfeito. E para começar, acho que vale ir lá na base, né? Na Constituição Federal. Sempre importante. O artigo 5º fala do direito de petição e, principalmente, da garantia do contraditório e da ampla defesa. Isso é, assim, a espinha dorsal. Quer dizer, se a administração toma uma decisão que pode prejudicar um participante... Exatamente. Ela tem que dar a chance dessa pessoa se defender, contestar. O Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, ele sempre bateu muito nessa tecla. É um princípio básico de justiça administrativa. Certo. E quando especificamente cabe esse recurso? Não é para qualquer coisa, imagino. Não. A lei define bem as situações. Geralmente é contra decisões como habilitar ou inabilitar uma empresa. O julgamento das propostas também, né? Se alguém discorda do resultado. Isso. Ou quando a administração decide anular ou revogar a licitação inteira. E também, claro, se aplicarem alguma sanção, alguma penalidade ao licitante. Tanto a 8666, lá no artigo 109, quanto a nova lei, no 165, trazem essas hipóteses mais ou menos alinhadas, né? Sim, as hipóteses são bem parecidas. Agora, para esse recurso ser válido, ele tem que cumprir alguns requisitos, os chamados pressupostos recursais. Ah, tipo as regrinhas do jogo. Quais são as principais? Bom, primeiro de tudo, tempestividade, o prazo. Isso é fatal. Se perder o prazo... Já era. Não adianta mais recorrer. Na Lei 8666, o prazo geral era de 5 dias úteis, né? Lembro disso. A nova lei, a 14.133, ela traz prazos diferentes dependendo da situação. Para sanções, por exemplo, o artigo 166 fala em 15 dias úteis. É um prazo mais elástico. Ok, prazo é o primeiro. O que mais? A forma. Normalmente tem que ser por escrito, mas tem um detalhe importante no pregão presencial. Ah, qual? Lá, a intenção de recorrer pode ser manifestada verbalmente na hora mesmo, ao final da sessão. Depois formaliza, mas a intenção tem que ser registrada ali, na lata. Interessante. E quem pode recorrer? Qualquer um? Não. Aí entra a legitimidade. Só pode recorrer quem é licitante no processo. Quem está participando da disputa e pode ser afetado pela decisão. Um terceiro, alguém de fora, não tem essa legitimidade. Faz sentido. E o último requisito? Ah, esse é talvez o mais crítico e onde muito recurso, digamos, morre na praia. A fundamentação. O motivo, a justificativa. Exatamente. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Não basta só chegar e dizer não concordo com a decisão. Isso não é fundamentar. Tem que explicar o porquê, né? Onde está o erro? Precisa indicar qual o erro da administração, qual a ilegalidade cometida, onde a decisão violou a lei ou o edital. Tem que ser específico. E se a pessoa só mandar um texto genérico? Aí complica. Autores como Marçal Justem Filho e a própria jurisprudência do TCU, dos Tribunais de Contas Estaduais como o do Paraná, são bem firmes nisso. Recursos sem motivação concreta ou com uma motivação muito vaga, genérica, pode nem ser conhecido, nem ser analisado no mérito. Entendi. É uma forma de evitar o recurso só para enrolar. O chamado recurso protelatório. Justamente. A ideia é coibir o abuso do direito de recorrer, garantindo que só as contestações sérias e fundamentadas sigam adiante. Falando em agilidade e evitar enrolação, os sistemas de recurso mudaram com o tempo, né? O pregão com a Lei 10.520 inovou bastante nisso. Sim, o pregão trouxe aquela sistemática de fase recursal única. Como assim? Única? Todo mundo que quisesse recorrer de qualquer decisão tomada durante a sessão, habilitação, classificação, tinha que manifestar a intenção ali no final, depois de declarado um vencedor. Aí sim, apresentava as razões. Ah, concentrava tudo no momento só. E isso foi bom. Foi visto como muito positivo para a eficiência. Evitou aquelas paradas constantes a cada decisão. O processo andava mais rápido. E a nova lei? A 14.133. Como ficou? Manteve essa ideia? Tentou manter.
O artigo 165 também fala em fase recursal única. Só que aí surgiu uma questão interessante, um debate, por causa da possibilidade de inverter as fases. Inverter as fases? Como assim? A nova lei permite, no artigo 17, parágrafo 1º, que a habilitação venha antes da análise das propostas, que é o contrário do pregão tradicional. E qual o problema disso para o recurso? Bom, se a habilitação é a primeira fase e alguém é inabilitado, como fica o recurso dessa pessoa? Se a fase recursal é só lá no final, depois do julgamento das propostas, essa empresa inabilitada não participaria das fases seguintes, certo? Verdade. E se depois o recurso dela for aceito? Teria que voltar tudo. A lei não detalhou muito bem como lidar com isso na prática, garantindo a unicidade recursal e o direito do licitante continuar no páreo, digamos assim. Gerou bastante discussão. Entendi. É um nó que precisa ser desatado na prática ou, talvez, em regulamentos, né? Exatamente. E outra discussão que surgiu com a nova lei ligada a isso. Qual? Se precisa ou não motivar a intenção de recorrer. Lembra que no pregão tinha que dizer na hora por que queria recorrer. Sim, tinha que dar uma prévia da razão. Isso. O que é fascinante aqui é que a nova lei não trouxe essa exigência de forma expressa. Não tá lá escrito motive a intenção. Ah, então não precisa mais. Bom, a lei não exige, mas muitos especialistas, pensando na eficiência, recomendam que isso seja mantido, talvez por meio de regulamentação interna dos órgãos, porque essa motivação prévia ajudava a filtrar recursos, a dar celeridade. Entendi. É um ponto para quem está operando a licitação ficar atento. Com certeza. É um daqueles detalhes que fazem a diferença no dia a dia. Ok, então o licitante apresentou o recurso dentro do prazo, com a forma correta, ele tem legitimidade e apresentou os motivos. Para quem vai esse recurso? Quem decide? Primeiro, o recurso é dirigido à autoridade que tomou a decisão. Pode ser o pregoeiro, a comissão de contratação, enfim, quem decidiu originalmente. E essa pessoa pode mudar de ideia. Pode e deve analisar se reconsidera ou não a decisão. A nova lei, no artigo 166, dá um prazo de 5 dias úteis para essa reconsideração. E se não reconsiderar, mantiver a decisão? Aí o recurso sobe, ele vai para a autoridade superior hierarquicamente. Então você tem uma segunda instância administrativa, digamos. Isso. E essa autoridade superior tem um prazo maior para julgar definitivamente o recurso. Pela nova lei, são 20 dias úteis. É bastante coisa para ficar atenta, né? Prazos, requisitos, para onde vai? Clareza aqui é tudo. Sem dúvida. E olha, falando em clareza e em navegar nesse mundo das licitações com mais segurança, para quem está ouvindo a gente e quer se aprofundar, a i3 Licitações oferece um material muito bacana. É um e-book gratuito chamado Como Participar de Licitações. Ótima dica. É um excelente ponto de partida, bem didático. O link para baixar está na descrição aqui do episódio. Fica a dica. Excelente. E voltando aos recursos, tem um princípio que acho muito relevante mencionar quando a gente fala da análise desses recursos. Qual seria? O princípio do formalismo moderado, ou instrumentalidade das formas. Formalismo moderado? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, embora a licitação seja um processo formal, com regras definidas, não se deve apegar a um excesso de formalismo. O próprio TCU já reconheceu isso em várias decisões, como no Acórdão 357 de 2015 do plenário. E como isso se aplica ao recurso ou à decisão que gerou o recurso? A ideia é que pequenos erros formais, meras omissões ou falhas que não comprometam o entendimento da proposta, nem a essência do documento, e principalmente que não firam a isonomia, a igualdade entre os licitantes, podem ser relevados ou sanados. Ah, entendi. Tipo, um erro de digitação numa planilha que é claramente um erro material e não muda o preço final, por exemplo. Exato. Ou talvez uma falha na assinatura eletrônica que possa ser corrigida sem prejuízo. O objetivo é aproveitar a proposta que é vantajosa para a administração, não eliminar um concorrente por um detalhe irrelevante e sanável. Isso é importante para evitar que a burocracia excessiva atrapalhe o objetivo final da licitação, que é conseguir a melhor contratação. Justamente. Mas atenção, né? Isso não é carta branca para descumprir o edital. O princípio da vinculação a um instrumento convocatório que o L. Lopes Meirelles sempre destacava continua valendo. Claro, exigências que são essenciais, que afetam a comparação das propostas ou a qualificação da empresa, essas não podem ser ignoradas com base no formalismo moderado. Perfeito. O formalismo moderado serve para corrigir falhas secundárias, não para relevar descumprimento de requisito fundamental. É um equilíbrio delicado. Então, pensando em tudo isso que a gente conversou, a base constitucional, os requisitos do recurso, os sistemas diferentes, quem decide, esse formalismo moderado.
Fica uma reflexão, né? Qual seria? Como a gente encontra o ponto ideal entre ter regras claras que garantam a segurança jurídica e a isonomia e, ao mesmo tempo, ter essa flexibilidade do formalismo moderado para buscar a eficiência e a justiça no caso concreto? É a grande questão. Como garantir que essa flexibilidade não vire subjetividade demais ou não acabe tratando licitantes de forma desigual, dependendo de quem analisa? É um desafio constante para a gestão pública. Sem dúvida. Um equilíbrio que exige muita técnica, bom senso e transparência por parte da administração. Exato. Bom, fica aí a provocação para quem nos ouve pensar a respeito. E mais uma vez, para quem quiser mais detalhes sobre como entrar nesse universo das licitações, como participar, não deixem de conferir o e-book gratuito da E3 Licitações. O título é Como Participar de Licitações. Vale a pena dar uma olhada. O link está aqui na descrição. Você ouviu o podcast da E3 Licitações. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até a próxima.